Estamos aqui agora e esse é o meu momento para a gente conversar a respeito de ciência, espiritualidade e as teorias da conspiração. Ciência, a fé e as teorias da conspiração e os limites de cada um, que, aliás, é meio que o tema da conferência como um todo. O professor Schroeder, palavra maravilhosa sobre o universo, né, a ciência redescobrindo Deus no universo, né? E agora a gente, hoje, logo depois de mim, entra a doutora Fabiane Berta, né, trazendo mais conteúdo, volta o professor Schroeder com outro tema. Enfim, o dia, hoje a noite está maravilhosa. Amanhã, não é sábado, depois das 14h30, aí é um outro grupo de professores. Fique atento nessa agenda. Amanhã nós teremos o professor Antônio Delso, o Anderson Corrêa, reitor do ITA, né? E teremos também o professor e pastor doutor Pepe Ramalade, tá? Maravilhoso o dia de amanhã, 14h30 em diante. Bom, vamos falar sobre nosso tema? Vamos falar sobre como podemos filtrar. Minha palestra é como podemos filtrar a ciência, a fé ou espiritualidade, né, e as teorias da conspiração. Qual o limite de cada um desses assuntos, desses temas, desses universos? Eu quero te falar que é muito ruim você ler um escritor, uma matéria, né, exaustivamente. No final, você descobre que tudo aquilo era uma narrativa que estava dentro de uma perspectiva contrária àquilo que você acredita, àquilo que você tem convicção, àquilo que você vê como comprovação empírica. Aí você fala, perdi meu tempo, não valeu a pena. Então, eu vou dar hoje uma abordagem sobre a ciência, a espiritualidade, teorias da conspiração, para que a gente tenha um pouco de vivacidade, né, e ganharmos tempo. Se eu já sei que fulano pensa, tudo que ele vai escrever é alinhado ao que ele pensa. Eu não vou gastar meu tempo, eu não vou ficar lendo, alimentando, dando likes ou views no que ele escreveu na internet, nem comprando os livros dele, porque eu já sei que ele está num universo, numa mente contrária àquilo que eu penso, pressuponho. Eu não gosto disto. Eu sou uma pessoa muito aberta, muito democrática. Eu gosto de ouvir, ler todo mundo, até os contrários a mim. Mas hoje isso tornou-se bastante impossível, porque 95% hoje são narrativas. Eu vou caminhar aqui com vocês na palestra e aí a gente vai mostrando por que isso não compensa hoje. Essa tentativa de ler tudo, de receber de tudo, de beber de qualquer fonte, isso hoje, infelizmente, não dá. Não dá por causa do momento que estamos vivendo, por causa do volume das narrativas fakes, das construções teóricas sem um embasamento científico seguro, firme. E aí a gente está perdendo tempo. Aí você está botando carga, força em cima de alguém, um adversário, que pensa diferente da gente, que acredita em outra coisa, não é? E que não tem um edifício teórico substancial, sólido, construído em cima da areia. São conclusões fakes, né? Conclusões agendradas. E isso é muito ruim. Isso é muito, muito ruim. Então, como podemos filtrar a ciência, a fé, as teorias da conspiração? Qual o limite, os limites de cada um? Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro ponto, né, primeiro slide é, para separarmos um do outro, nós temos que compreender os conceitos de cada um desses universos ou dessas teorias. Nós temos que entender o que é a ciência do ponto de vista físico. Nós temos que entender o que é a espiritualidade, conceitualmente falando, e o que é a teoria da conspiração. E como isso se chegou ao estágio atual. Como é que isso veio, né, uma vertente, depois duas vertentes e hoje 3 vertentes. Nós tínhamos no início só a espiritualidade. A espiritualidade lá nas ciências ancestrais, na sabedoria ancestral, não é lá atrás, primeiro milênio, primeira parte
primeiros 500 anos do segundo milênio da história da humanidade, antes de Cristo, nós só tínhamos uma perspectiva que era a ciência espiritualizada, que era a ciência ancestral, né? Que vinha dos conhecimentos antigos, todo ramo de ciência, ela convergia para isso. Se fosse a botânica, da onde derivavam os remédios, quer seja a astronomia, né, o estudo dos astros, tudo isso, todos os ramos da ciência, eles convergiam na espiritualidade. Era a igreja ou eram os religiosos que estudavam ciência, como parte do conceito que eles tinham das divindades, como parte dos conceitos que eles tinham da perspectiva da metafísica, né? Desde Platão, Sócrates, sempre foi assim. E tem muita riqueza, tem conceitos de átomos atuais, veio lá de trás, veio lá da Grécia Antiga, tem muita riqueza. Pega meu livro Ciência e Fé, né? O Reencontro pela Física Quântica, leia com carinho. Lá eu dou muitos conceitos que já existiam desde a Grécia Antiga e anterior à Grécia, e hoje estão presentes. Dá uma olhadinha lá para você ver. Não é o tema daqui, eu não posso ficar entrando, porque senão a gente se perde. Então, vamos ver o que é a ciência. Né? O que é a ciência? Vamos começar com o conceito da ciência. E é importante estudar o que é a ciência. Foi definido que a ciência é o conjunto de conhecimentos baseado no método científico. Tanto que a ciência, oficialmente, ela é filha do método científico. Ela é filha, né, da evolução do pensamento que criou o método científico, que gerou o método científico. Então, ela é filha, ela é baseada no conhecimento, do conhecimento tirado do método científico, né? Ela é também consequência de um corpo organizado de conhecimentos, conseguido através de pesquisas por observação, hipótese, experimentação e conclusão, que foi a base, mais ou menos, do método científico. Observar, né, gerar hipóteses, experimentar e concluir. Então, foi aí que nasceu o método científico, e com o método científico a ciência cresceu muito. Por quê? Porque pararam de ver os fenômenos científicos como uma interferência de divindades, né? Até mesmo o cristianismo acreditava em interferência de Deus, né? Com a praga era maldição, né? Sim, era uma maldição, mas ela foi gerada pelos difteria, por exemplo, a peste negra foi gerada por ratos, por contaminações, por vetores, né? Por vetores, de alguma maneira, né, da sujeira, da falta de asepsia. E isso vinha de quê? De ausência de conhecimento. Isso derivava de um problema que a ciência, pela observação, pelas hipóteses, pela experimentação, pela conclusão, poderia resolver. Tanto que resolveu. As vacinas, chegamos até agora, as vacinas, né? Também eu posso dizer que a ciência é o conhecimento que explica os fenômenos, obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Também eu posso dizer a mesma coisa, né? A gente faz experimentos, né? Vemos os fenômenos, repetimos os fenômenos, vamos fazer experimentos com esses fenômenos, observar, levantar hipóteses, experimentar e concluir, e daí então nasce certos postulados científicos, que são pedras, que você vai assentando todo um conhecimento que vai crescendo, né? Então, não há nenhuma... Olha que coisa engraçada, muito interessante isso. A ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Beleza, né? Repetir o que eu disse. Agora, escuta isso. Freud afirmava, no começo do século passado, que não há nenhuma outra fonte de conhecimento do universo senão a manipulação intelectual. A manipulação intelectual pelas observações cuidadosamente verificadas, pesquisas. Observações cuidadosamente verificadas são pesquisas. É uma forma de definir pesquisas, né? Nenhum outro conhecimento pode sobrevir da revelação, da intuição ou da inspiração. Opa, aí ele fechou a porta
Isso é Freud. Conceitos de Freud da natureza do conhecimento, no início do século passado, né? na segunda década do século XX. Muito bem, ele fechou a porta para a contribuição das ciências ancestrais, do conhecimento ancestral. Por quê? Porque ele disse, nenhuma forma de conhecimento pode sobreviver de maneira válida da inspiração, da intuição e da revelação. Bateu pesado. Ele só aceitava o conhecimento proveniente ou nascido, gerado pelo raciocínio intelectual, né? pela forma de raciocinar intelectualmente. Certo? Em outras palavras, não há nenhum recurso além da razão. Também Freud. Não há nenhum recurso além da razão. Bispo, de onde você tirou isso? De um livro chamado Mapa do Conhecimento, de um grande jornalista atual, que é o pai dessa revolução, um dos pais dessa revolução moderna do conservadorismo, chamado Peter Jordan. Peter Jordan. Está na página 378, que se alguém quiser, a fonte dessas definições. Bom, quando Freud trouxe isso, ele feriu, mais uma vez, o conhecimento ancestral e feriu, inclusive a própria ciência, vamos dizer, cognitiva, nascida e gerada do pensamento, da mente. Por quê? Porque muitas conclusões, muitos insights vieram de intuições. Vários cientistas tiveram insights de impasses, não é? Pensando meses, deixavam um problema, deixavam uma equação na louça, no quadro, e ia pensar, e voltava. Um dia aquilo trouxe luz. Foi assim com a teoria da relatividade de Einstein, foi assim com várias conclusões na física. Um insight, uma luz, que de repente ilumina. Isso foi pela intuição. Inclusive, tem um título para isso, chama ócio criativo. Ócio criativo. A pessoa descansa, né, relaxa, esquece do problema. De repente, passando uma ponte, vendo as águas de um rio, aí ela vem uma luz para ela, e dessa luz nasce conclusões. Nasce um insight, do insight vem uma conclusão. Certo? Beleza. Então, Freud definiu o que é conhecimento. A partir dali, e o que é ciência, e o que é aceitável, né? A partir dali, então, meio que estratificou o que é a ciência atualmente. Isso é o ponto de vista, né? A definição mais aberta, mais definida, mais clara do que é a ciência. Agora, as coisas têm mudado muito. Harvard tem aceitado bastante uma fonte de conhecimento além do conhecimento cognitivo, além das ideias nascidas só da razão e dos postulados científicos vindos das pesquisas ou observações criteriosas, né? Bom, então essa é a definição de ciência, congela isso aí, quero que você guarda. Agora vamos para a espiritualidade. Qual o conceito da espiritualidade? Bom, espiritualidade é a capacidade humana de relacionar-se com aquilo que é da metafísica, com o além, com os aspectos transcendentes da vida humana material. Isso é espiritualidade. Toda maneira, toda forma de relacionar com o metafísico, toda forma de relacionar com aquilo que está além da dimensão material da vida humana, certo? E que, de alguma maneira, interage conosco, conceitualmente está dentro da espiritualidade. Tá bom? Está dentro da espiritualidade. Então, muitas vezes você tem dimensões que não são materialmente perceptíveis. O próprio pensamento, por exemplo. Eu tenho que definir o pensamento. O pensamento é um instrumento científico, mas ele não é um material. Como é que eu meço? Como é que eu observo o pensamento? Eu meço ele. O pensamento é muito difícil passar pelo crivo do método científico. O pensamento, certo? Não é? O amor são aspectos subjetivos da vida, muito subjetivos da vida humana, mas são verdadeiros, estão dentro de nós. Certos sentimentos que nós temos,
Então nós temos uma parte da vida humana que ela precisa ser estudada cientificamente, ela precisa ser analisada cientificamente, e ela não enquadra dentro dessa ciência materialista, dessa ciência onde eu posso passar pelo crivo do método científico, de observar, né, trazer hipóteses, experimentar, concluir, não tem jeito, certo? Então, conceito de o que é a ciência está aí, o conceito do que é espiritualidade está aí. E agora, vamos caminhar, vamos para frente, né? Vamos para frente. Você pode ter a espiritualidade do ponto de vista do cristianismo, que é a fonte dessa espiritualidade, é a Bíblia, a palavra de Deus, e a oração, o relacionamento com o nosso Deus, pela oração, que aí vem louvor, aí entra meditação, diversos outros desdobramentos. Você pode ter a espiritualidade pelo shintoísmo, pelo budismo, por diversas religiões que acreditam que o homem pode interagir com o subjetivo, pode entrar na esfera, no universo da metafísica. E dali tem fontes de sabedoria, informação, fontes de coisas benéficas, boas, que contribuem para a humanidade. Tá, fechei o conceito de o que é espiritualidade. Muito bem. Agora, todos esses, vamos para frente. Quarto ponto. Todos esses domínios passam pela correlação do ser humano. É engraçado, né? Quer seja a origem do conhecimento, a ciência, do ponto de vista conceitual de Freud, ou do método científico, pode ser a espiritualidade ou a espiritualização, todos esses dois universos, eles passam pelo homem, eles interagem com o ser humano, através dos nossos cérebros, nossa mente e dos nossos sentidos, né? Os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, né? Gosto. Todos esses são os 5 sentidos traduzidos pelos nossos cérebros que geram conclusões que nos embasam para construirmos os nossos edifícios intelectuais, edifícios teóricos, no qual a gente acredita, no qual a gente organiza a nossa vida. A gente toma decisão, a gente escolhe o que comer, que hora dormir, aonde trabalhar, que profissão seguir. Tudo isso por meio dos sentidos, da captação dos sentidos da relação física com o mundo material. Isso é traduzido pelo nosso cérebro, né? Passamos pelo filtro dos valores, dos sentimentos. Será que é essa profissão que eu quero? Será que eu tenho paciência para atender pessoas, para me tornar um médico? Não é? Será que eu sou um calculista frio para me tornar um engenheiro calculista? Como é que eu sou um físico, um pesquisador nato? Quer dizer, depois de termos essas informações cognitivas, passa-se pelo filtro nosso, são os filtros dos valores que temos, que são subjetivos, que está margeando aí a área da espiritualidade, pelo menos do subjetivismo, certo? Esse é o quarto ponto. Então, presta atenção, não existe ciência nem espiritualidade fora da humanidade. Como assim? Não existe ciência nem espiritualidade fora da humanidade, fora do seu ser, fora do seu corpo, do seu cérebro, dos seus sentidos. Não existe. Qualquer informação que chega, que passe por você, ela vai ser processada no seu cérebro. Vai ser processada na sua máquina, né? Na sua máquina física, inclusive, material mesmo, certo? Muito importante entender isso. Se isso é verdade, então nossas definições e nossa realidade, presta atenção, nossas definições da nossa realidade, eu interajo com a realidade, quer seja física, material, quer seja metafísica ou espiritual, né? Eu interajo
com esta realidade. A realidade não é formada só do aspecto físico, não. Ela é formada também dos aspectos metafísicos. Eu ouvi um barulho, eu vi um sinal, eu tive um sentimento, eu achei que era a presença de Deus, eu chorei, eu tive uma conversa com meu pai, com a minha mãe, eu emocionei. Tudo isso é contato nosso com a realidade. Todo esse contato com a nossa realidade, ele passa pela interpretação sensorial do nosso corpo. Nosso cérebro vai traduzir isso, vai dizer se isso é verdade, se foi uma ilusão, se foi apenas uma bolha, se aquilo tem uma certa constatação, tem um embasamento, né? Tudo isso passa pelo nosso filtro sensorial. Então, tudo, quer seja cognitivo, quer seja emocional, quer seja espiritual, né? Tudo isso é filtrado pelos nossos filtros sensoriais. Muito bem, isso é complicado, sabe por quê? Porque do ponto de vista da física, da teoria da física quântica, que começou no início do século passado, do ponto de vista dessa teoria, toda vez que um observador ele observa um experimento, a palavra experimento não é um experimento com fio, com equipamento. Não, experimento é qualquer coisa. Até conversar com sua esposa poderia ser considerado um experimento. Conversar com seu filho. Toda vez que um observador observa uma realidade, uma situação que, do ponto de vista da ciência, chama-se experimento, toda vez que ele observa aquilo, ele não observa de fora, como a física clássica ou a mecânica clássica determinista ensinava. Ele observa como parte do experimento, como parte do processo. Então, ele interfere no processo. Como assim mesmo? Aquela conclusão que ele tirou, ela não é real, absolutamente real, fora dele. Fora dele. Ela é real com ele, num processo. Ela não é real fora dele. E aí? Isso é complicado. Isso é muito complicado. Por quê? Porque do ponto de vista do método científico, e é um método válido, deixa eu falar que é importante, especialmente para essa dimensão, né, macroatômica, do átomo para cima, é importante o método científico. Mas do átomo para baixo, isso não é verdade. O observador interage com o experimento e ele interfere nele, ele se torna parte dele, e aí ele põe uma interrogação. Aquilo é verdade ou é verdade só para ele? Aquilo é verdade absoluta ou é verdade circunstancial, apenas para ele? E foi isso que a teoria quântica concluiu, que no nosso mundo, especialmente no mundo subatômico, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você, quando você observa, você interage no experimento. E aí você tem que tornar humilde. Nós levantamos probabilidades e não determinismo. Nós não podemos dizer isso é assim. Não, isso tem a probabilidade de ser assim. Isso matematicamente foi comprovado por uma equação chamada equação de Schrödinger, grande, bonita, uma das belas equações da física, da matemática que traduz fenômenos físicos. Bom, e o que significa isso? Significa que nós, de alguma maneira, interagimos com o experimento, tornamos parte dele, e isso leva-nos a entrar numa área meio subjetiva, muito subjetiva, meio não, muito subjetiva. Nós podemos falsear conclusões. Certas coisas são verdadeiras sob aquelas condições, sob aquelas circunstâncias. Até mesmo para as espécies humanas. Por exemplo, cores. Todos os homens têm os olhos programados para captar comprimentos de ondas similares, dentro de uma faixa. Já os cães, ou os... Estou vendo um cãozinho gritar aqui da Bispa Lúcia aqui. Então, os cães captam comprimentos de ondas diferentes, os cavalos,
né? Os animais, os pássaros, escutam as ondas sonoras, enfim. Isso significa que nós temos que entender que existe uma franja de conceitos onde a ciência baseada no método científico tem muita segurança, tem muita assertividade. Mas existe uma grande franja, bem maior, do ponto de vista do universo, que as conclusões científicas são totalmente probabilidades apenas. Elas não podem tomar um caráter de assertividade radical, absoluta. Isso nos leva a ter humildade. Isso nos leva a falar, espera, a gente não pode chegar como era a física clássica que inspirou aquela filosofia muito determinista dos séculos XVIII, XIX, que estava baseado nisso, da onde veio o mecanicismo. A vida é assim, acabou, sempre 2 mais 2 é 4. Não é. Bom, essa ciência determinista, mecanicista, clássica, ela gerou uma arrogância muito forte, onde não cabia nenhum tipo de conhecimento proveniente da metafísica, nem da intuição, nem da revelação, nem da inspiração. Ela fechou a porta para isso. Quando veio a teoria quântica, quebrando as bases do determinismo, trazendo apenas probabilidades, voltou-se ao equilíbrio, e essa ciência da metafísica, essa base de conhecimento voltado a esses aspectos da intuição, da inspiração, da revelação, passou a ter peso, muito peso. Então, nós estamos no pós-modernismo. E o que é o pós-modernismo? Pós-modernismo é onde o abstratismo prevaleceu sobre conceitos absolutos e sobre verdades perenes. O que, de um ponto de vista, foi até bom, porque a verdade que tinha era a verdade do ponto de vista da ciência clássica, e ela era arrogante, ela fechava, ela só acreditava no que podia passar pelo crivo do método científico, caiu, então foi até importante isso aqui. Só que esse conceito aí, ele foi usado, ele está sendo usado, a partir daí, dessa conclusão filosófica, em cima de um postulado científico, ele está sendo usado para gerar um abstratismo conceitual geral. Ao invés de vermos isso apenas do ponto de vista de certos universos cuidadosamente estudados, abriu tudo. Abriu todas as portas, todas as janelas. Então, não existe verdade sobre masculino, feminino, absoluta. Não existe verdade sobre família. Não existe verdade sobre questão de patrimonial. Não existe verdade sobre conceitualmente falando, a sociedade judaica cristã. Não existe verdade sobre a Bíblia, o que a Bíblia traz para nós. Abriu tudo. E o pior, que a partir daí, desse relativismo, a partir daí veio a ideia de que ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Cada um tem a sua experiência, a sua conclusão, a sua verdade, e nós vamos defender aquilo que cada um acredita. Bom, claro que isso só é possível num país de regime extremamente democrático, né? Democracia de direito. Se você não tiver regimes democráticos de direito, você jamais tem esse espaço político para viver essa realidade. Mas no Brasil, no mundo ocidental, de modo geral, isso é fato, porque são nações cristianizadas, e o cristianismo é muito tolerante. O cristianismo segue a máxima de Jesus: dá para o seu amigo e para o seu irmão o que você quer para você mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo, certo? Então daí veio, ninguém é dono da verdade, não existe a verdade absoluta, né? São apenas percepções sensoriais subjetivas e que podem ser chamadas narrativas. O melhor exemplo disso é o elefante com os cegos. 4 cegos, um após o outro, foi
foram analisar os elefantes. Um pegou na orelha e falou, o que é o elefante? Isso é uma folha de bananeira, porque ele pegou na orelha do elefante. O outro foi lá na traseira, na anca do elefante. Não, ele é uma coluna de palácio, como coluna de uma construção. O outro pegou na tromba do elefante, uma mangueira. Ele parece uma mangueira. Né? O outro pegou no cangote do elefante e disse, não, ele parece um travesseiro. Cada um tinha uma percepção. Ninguém teve a percepção completa, há sempre percepção variada. Certo? Então, isso é o que vivemos hoje. Fragmentos da verdade que são chamadas narrativas. Aí eu vou para a ciência, pego o que eu quero do ponto de vista científico, tiro, ponho a roupa que eu acho que está alinhada ao meu conceito de vida humana e passo para os outros. E vou vender minha narrativa. Vender não comercialmente, mas eu vou levar os outros a acreditar no que eu acredito. Então eu vou defender maconha, eu vou defender cocaína, eu vou defender sexo com crianças, né? Pedofilia, está amarrado, né? Mas é o que mais ou menos que é. E o pós-modernismo tem uma outra posição muito, muito séria, que é a vida não tem sentido, não tem verdade absoluta. O que vale é o prazer, e o prazer do momento. Então, se eu quiser um baseado, vou fazer. Se eu quiser não é cheirar uma cocaína, se eu quiser prazer com uma pessoa, uma criança, já pensou onde nós chegamos? Esta é a narrativa do pós-modernismo atual. Então, o que é a teoria de conspiração? Teoria de conspiração é tudo que você constrói para quebrar o que você não acredita. Para quebrar e descredibilizar a teoria, mesmo que ela tenha embasamento científico, a fonte de conhecimento, mesmo que ela tenha grande contribuição para a humanidade, mas ela vem de contrário ao teu mundo. Então, todo raciocínio, toda falácia, toda forma de pensar que eu posso desacreditar, desmontar o mundo contrário ao meu, eu vou fazer. Isso chama-se teoria de conspiração. Então, eu vou usar vacinas, eu vou usar tudo, eu vou usar qualquer coisa que é contrária ao meu pensamento. Ao invés de eu pensar, não, eu vou ficar na minha, eu vou ficar com calma. Eu não acredito em extraterrestres, em OVNIs, extraterrestres até que eu acredito, mas são seres espirituais. Eu não acredito que tenha vida em outro planeta. Mas eu não vou sair por aí com narrativas desconstruindo. Se forem me convidar para um debate intelectual, eu vou com elegância, respeito o pensamento do outro, falo o que eu acredito, mas eu não vou construir teorias de conspiração para minar aquilo. Essas teorias de conspiração, elas não param apenas na ciência, elas vão da ciência para da ciência para a filosofia, da filosofia para a sociologia, da sociologia para a política, para a economia, ela entra em qualquer área. Qualquer área. Qualquer área. E o pior é que essas narrativas, essas teorias de conspiração têm sido muito usadas. Por quê? Agora, por quê? Por todo um exército de gente que não consegue trazer explicações filosóficas melhores, mais convincentes do que a nossa, que é cristã, que é a judaica cristã. E aí eles dizem, já que eu não consigo te vencer, isso foi explicado muito bem pelo Peter Jordan. Muito bom o livro dele, muito bom. Ele diz, já que eu não consigo te vencer, então eu eu relativizo. Entro no aspecto subjetivo da discussão. Fica você na sua verdade e eu fico na minha verdade. Então eu escapo por meio desse subjetivismo. E digo, eu acredito nisso. Você não acredita? Paciência. Uma vez que não conseguimos vencer o seu argumento, a gente relativiza ele. Certo? E vamos vendendo nossas narrativas. Isso a internet está tomada. Completamente tomada. As pessoas leem achando que vai encontrar uma teoria honesta, um raciocínio científico coerente, até descobrir que é apenas uma narrativa, que é apenas uma teoria de conspiração. Certo? Apenas uma teoria de conspiração. O livro do Peter Jordan, Arquitetura da Crença. Arquitetura da Crença. E nós
na internet, todo mundo achando que a internet é neutra, a internet é fonte de conhecimento, é fonte de informação fidedigna, vai para lá, sem esquecendo que 70% da internet é completamente fake, 70% ou 80%, completamente fake. Então, conclusão, ou conclusões. Número 1, as teorias da conspiração teoria da conspiração travestiu-se de narrativas. Primeira conclusão. Ou um determinado olhar sobre certa perspectiva. Criou-se a batalha da crença. São como filtro, os quais analisamos o mundo. Nosso mundo hoje é filtrado por aquilo que nós acreditamos. As crenças filtram o mundo. Como eu disse, são os aspectos sensoriais, conceitos mentais, emocionais. Então, se aquilo que eu escutei bateu comigo, aí o que é que eu faço? Eu tiro aquilo, né? Rejeito aquilo. Por quê? Porque bateu contra a minha crença, meu conjunto de coisas que eu acredito. Não é crença no sentido de fé, mas é crença em sentido de convicção dos meus valores e conceitos, como eu vejo o mundo. Tá? Página 75 do livro também dele. Primeira conclusão é essa. Criou-se a batalha, nós estamos hoje numa, não é batalha mais, é guerra de narrativas que provém da guerra das crenças, que provém das guerras de como vemos o mundo, né? De como vemos, analisamos a perspectiva do mundo. E vamos lutar, as pessoas fizeram disso suas razões de viver, seus propósitos de vida. Esse foi o mesmo método usado pela serpente. O que a serpente fez lá em Gênesis 3, de 1 a 3? Ela relativizou a palavra. Quando Eva diz, Deus disse que nós não podemos comer, ela diz, e nem tocar. Ela diz, não é assim. Ela relativizou. Ela começou a construir uma narrativa diferente. Ela vendeu uma nova narrativa. E Eva, ouvindo-a, foi iludida, né? E acreditou. Paulo chama isso, lá em 2 Coríntios 10, 4, de sofisma. Sofisma é a construção de todo um edifício racional de inteligência em cima de algo fake, em cima de algo completamente falso, de areia, de algo que não tem nenhuma consistência. Agora, bispo, mas nós não temos nada que possa ser considerado absoluto nesse mundo, que não é relativo. Nós temos diversas coisas. Primeiro, nós temos a velocidade da luz. A velocidade da luz não é relativa. Em qualquer lugar na nossa, né, Via Láctea, qualquer lugar que você for, a velocidade da luz é constante. Ela é a mesma. 300 mil quilômetros por segundo. Segundo, a gravidade. A gravidade muda de planeta para planeta. A gravidade de Marte é diferente da nossa. Mas é uma força, é uma distorção do espaço-tempo. Certo? É uma distorção do espaço. Termodinâmica, corpos quentes esquentam corpos frios. Noite e dia. Então você tem a vida humana, biologicamente falando, ela é processada por certas regras absolutas da vida. Né? E aí que não cabe o abstratismo, aí que não cabe. Né? É muito difícil alguém quebrar a lei da termodinâmica, a gravidade, a lei da gravidade, certo? Não tem como você fazer isso. E a natureza precisa obedecer esses postulados, ou teremos consequências graves. E a mesma coisa, o mesmo conceito para nós, de casamento, de formação de família. Pode sim, as pessoas, o ser humano, porque é um ser mais... o ser mais evoluído da cadeia biológica, o ser humano tem livre-arbítrio para viver como pares, claro que tem, mas não é algo natural, é algo excepcional, certo? Então é isso, gente. Antes de você começar a ler, para encerrar, qualquer material, qualquer livro, comprar, investir, como eu disse, antes de você baixar o arquivo, né, gastar dinheiro, dar força para quem tem uma narrativa diferente do seu mundo, descubra onde ele está, qual o pensamento dele, para você não gastar tempo e não até municiar quem pensa diferente de você. Pensa 2 vezes. Né? Descubra em que raio, que espectro estão esses conceitos e aquelas pessoas. De repente você vai perder seu tempo. Só perder seu tempo. Tá bom? Então, isso é ciência
Isso é espiritualidade e isso é teoria de conspiração. Como que a gente vence com teoria de conspiração? Combatendo com ciência, com informação fidedigna. Não pode deixar sem ser respondido. Não pode, porque ela torna verdade. Uma mentira falada, não é isso? Lá o marqueteiro de Hitler, uma mentira falada milhares de vezes torna verdade. Nós não podemos deixar isso. Vamos para a internet, vamos para os grupos de debates, com paciência. O outro lado não tem tolerância, eles são muito tolerantes. Quando eles pedem no argumento, eles relativizam e vão para a agressão. Aumenta o volume de voz e para a intolerância, pelo menos. Não vou falar agressão, mas intolerância. Agressão verbal, né? Então, pense direitinho. Seja você um instrumento da verdade, da busca da verdade absoluta nesse mundo, da honestidade intelectual. Eu mesmo sempre pesquiso muito a veracidade da Bíblia, escrevi um livro sobre isso, vários livros, já tem pelo menos 2 ou 3, porque para mim é importantíssimo. Eu jamais conseguiria defender alguma coisa que não tivesse uma intelectualidade honesta, uma honestidade intelectual fidedigna, jamais, mesmo como bispo ou pastor. Eu encontro no cristianismo as melhores defesas, as melhores razões da vida humana e da relação entre homem e entre homem e Deus, ou subjetivo da existência. Que Deus te abençoe e que você possa me ajudar a levar essa informação, divulgando a Ciência e Fé, conferência desse ano, com essas palestras lindas e maravilhosas, estão à sua disposição no Saraplay, nos nossos canais de comunicação. E me acompanhe no Instituto Raiá, www.institutoraiá.com.br, ou Ciência e Fé, né? Também no Twitter, no Instagram, tudo isso para abençoar sua vida. Beijo no seu coração.